Buena, gente, aqui é a professora Carol de História. Agora a gente vai resolver juntos essa questão do Enem de 2012, então vamos lá. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E essa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Então, esse trecho está disponível na revista da USP no artigo Malungu Ngoma Vem, a África Coberta e a Descoberta do Brasil, do grandíssimo historiador Robert Slims. Então, com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a... Então, o que acontece, né, quando se quando se tem a convivência de diferentes indivíduos, esse contato de diferentes indivíduos de diferentes partes do continente africano, na experiência da escravização brasileira. O que acontece em função disso, né? A gente vai ter, então, um primeiro conceito que a gente tem que sempre levar em consideração é o conceito da diáspora africana. A diáspora africana, então, é esse fenômeno histórico, esse fenômeno social, que foi a maior migração forçada de seres humanos, certo? Onde a gente vai ter essa imigração forçada de sujeitos do continente africano para principalmente as Américas. Sim, até vão ir alguns para a Europa, mas pouquíssimos. Foram principalmente para as Américas, certo? Então, a gente vai ter nessa diáspora, mais do que essa imigração forçada, vão se ter a reconstituição de identidades e a reconstrução de formas de saber, de ser, de ver o mundo. Então, a diáspora africana, ela é um fenômeno cultural também, muito rico e que recentemente tem sido estudado, não só em história do Brasil, mas também em história dos afro-brasileiros, né? Então, a gente tem aqui uma questão bem importante, a gente vai resolver juntos a questão a partir da alternativa E. Resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. E essa a gente corta fora porque não vai ter essa resistência, essa identidade, ela vai se formar juntamente, pode ser que em alguns momentos sejam especificamente de determinadas regiões do continente africano, mas em outras ocasiões, como por exemplo é o caso do carimbó, vai acontecer esse sincretismo, essa mistura entre duas culturas. O carimbó, então, que é patrimônio cultural do IFAM desde 2014, ele é o encontro do pé batido indígena com uma dança de origem africana. Então, não vai ter essa resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. A alternativa D, manutenção das características culturais específicas de cada etnia. Não vai ser específica de cada etnia. A gente vai ter, sim, a manutenção de algumas características culturais, mas em determinado momento elas até vão acabar se confundindo. Se confundindo não, mas se misturando com outras. Alternativa C. Reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. E essa aqui a gente corta fora, porque essa experiência ela não vai tornar possível unicamente isso. Alternativa B, superação dos aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias, e essa a gente corta fora 2 vezes, porque não vamos ter essa superação dos aspectos culturais africanos e uma substituição deles por antigas tradições europeias. Não, essa está incorreta, vai ter a manutenção. O próprio samba é a manutenção, querendo ou não, sim, é a manutenção de algum desses traços culturais. A dança vai vir também da umbigada, né? Então até hoje vão ter elementos afro-brasileiros muito importantes para a identidade, né? Para as identidades brasileiras. Então a gente vai ter a nossa alternativa correta, é a alternativa A. Essa experiência, então, ela tornou possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Certo? Muito obrigada por terem resolvido a questão comigo e até a próxima.